Senhoras e senhores, bom dia. Pedimos a todos que coloquem os celulares no modo silencioso. Ministério Público do Maranhão, por meio da Escola Superior do Ministério Público, em parceria com o Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, a Escola Nacional do Ministério Público, a Academia Maranhense de Letras e a Academia Ludovicense de Letras, realiza hoje a 14ª edição da ESMP Literária, com a palestra 60 anos do romance à parede e o pré-lançamento da 4ª edição da obra. Para compor nosso dispositivo de honra, convidamos a promotora de justiça, diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Carla Adriana Holanda Farias Vieira. Para mediar a palestra, a promotora de justiça, coordenadora do programa de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público e membro da Academia Maranhense de Letras e da Academia Ludovicense de Letras, doutora Ana Luísa Almeida Ferro. Convidamos igualmente, com a maior das honrarias, a nossa palestrante de hoje, a escritora maranhense e professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão, Arlete Nogueira da Cruz. E como debatedor, convidamos o Procurador do Estado, membro da Academia Maranhense de Letras e da Academia Ludovicense de Letras, Daniel Brum. Para dar as boas-vindas, com a palavra, a senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Carla Adriana Holanda Farias Vieira. Bom dia a todas e a todos. É com muita satisfação que nós retomamos nossos eventos presenciais aqui no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão e da Escola Superior do Ministério Público. E o fazemos em grande estilo, porque fazemos entrelaçando direito e literatura. Professora Arlete, nós sempre acreditamos que a arte é a maneira mais rápida e mais eficiente de difundirmos os nossos direitos. E é por isso que nós acreditamos tanto neste programa que se chama ESMP Literária. Estamos já na 14ª edição. E demorou para a senhora chegar até nós, não é? Mas eu fico imensamente feliz, porque eu sou muito fã da sua trajetória e sou muito fã da senhora como uma mulher maranhense que escreveu e começou a produzir obras de uma forma tão nova. Assim, voltando ao protocolo, eu cumprimento a todos, na pessoa do diretor da Secretaria de Gestão e Planejamento do Ministério Público do Maranhão, Dr. Carlos Henrique Rodrigues Vieira, que aqui está representando o Procurador-Geral de Justiça, que não pôde se fazer presente, mas que deseja muito sucesso para este evento e todas as boas-vindas aos presentes. Ele está cumprindo uma pauta no interior do estado do Maranhão. Cumprimento a coordenadora do CAOP, da Mulher de Enfrentamento à Violência à Mulher, a doutora Sandra Garcia, que é uma mulher destemida, uma ativista dos direitos da mulher, e ela tem pela frente essa árdua missão de chefiar o primeiro centro de apoio operacional de defesa dos direitos da mulher do Ministério Público do Maranhão. Muito obrigada pela sua presença, doutora Sandra. Cumprimento a todos os integrantes da Academia Maranhense de Letras, da Academia Ludovicense de Letras, todos os acadêmicos, os alunos do CEJOL que estão aqui conosco. Vocês são exatamente a nossa plateia mais qualificada, é o futuro
do nosso país mesmo, né? Vocês são realmente o sal da terra. Então, agradeço a presença de todos os colegas que estão aqui, os servidores do Ministério Público e a equipe incansável da Escola Superior do Ministério Público, que preparou com todo carinho, todo afeto. Eu tenho que dizer que eu estou há quase 20 dias fora, em trânsito, resolvendo algumas tratativas aqui de questões indígenas, questões da escola, questão dos povos originários, questão de educação ambiental. Cheguei ontem à noite, mas com maravilha que eu vejo esse evento que envolve exatamente arte, cultura e direito sendo realizado pela Escola Superior do Ministério Público. E aqui eu deixo meus agradecimentos à doutora Ana Luísa Almeida Ferro, que é minha grande companheira, minha grande parceira nesses 2 anos de Escola Superior do Ministério Público. Ela que eu preciso me apresentar, eu sempre digo isso, eu tenho que me apresentar, mas eu não preciso apresentar a doutora Ana Luísa, todo mundo já conhece ela demasiadamente, mas eu sempre fico muito feliz de, em público, agradecer a ajuda, a parceria e a amizade que a doutora Ana Luísa reserva para mim, e ela sabe que é mais do que recíproco. Então, doutora Ana, muito obrigada por continuar com a nossa escola literária e fazer este primeiro evento presencial em grande estilo, como está sendo agora. Doutora Eligiane, nossa parceira também de Escola Superior, muito obrigada. E agradeço agora registro agora a presença da nossa palestrante, que é escritora e mestre em filosofia contemporânea pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Arlete Nogueira da Cruz, e do procurador do Estado do Maranhão e membro da Academia Ludovicense Maranhense de Letras, Dr. Daniel Bruni. Muito obrigada. A Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, em parceria, esse evento é um evento que ele vai ficar no formato virtual, na nossa plataforma, e que vai ser divulgado para todo o Brasil, em parceria com o Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, e da Escola Nacional do Ministério Público, da Academia Maranhense de Letras e da Academia Ludovicense de Letras, são nossos parceiros. Realizamos hoje a 14ª ESNP Literária com o tema 60 anos do romance A Parede. Tamanha é a honra de receber aqui nesta Escola Superior Arlete Nogueira da Cruz, uma das nossas grandes referências na literatura brasileira. Conhecida por seus passeios nos ensaios literários, prosas, romances, fábulas e contos, sempre dando voz à vertente feminina do romance maranhense. Em seu romance A Parede, a obra que nesta ocasião se homenageia, Arlete nos apresenta a personagem Cínzia e seu desejo pelo poder, que permeia toda a narrativa, um verdadeiro confronto com as nossas verdadeiras identidades. Afinal, quem somos nós? Sem a pretensão de antecipar qualquer conclusão sobre a obra, mesmo porque não teria pessoa melhor para fazê-lo do que a própria autora, peço-lhes licença para saudar de forma muito afetuosa a nossa convidada. E assim farei, entregando para ela. Em dezembro do ano passado, nós tivemos o nosso Congresso Estadual do Ministério Público. Naquela ocasião, professora Arlete, nós recebemos o ministro Carlos Aires de Brito. O ministro Carlos Aires de Brito é fã do escritor Nauro Machado, e em uma certa ocasião, vindo aqui ao Maranhão, ele esteve na casa de Arlete. Ele que conhecia o Nauro Machado, ele ficou encantado por Arlete e pela escrita dela. E ele nos perguntou
congresso como anda Arlete, o que ela anda escrito. E para recebê-lo, nós fizemos um encontro fictício, é claro, uma conversa fictícia entre Gonçalves Dias e Arlete Nogueira da Cruz. Nós mesclamos as estrofes entre a canção do exílio e o poema Convicção. E ficou muito bonito, ficou assim, Arlete. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui, onde uma mulher se curva e se inventa, é onde de uma dor imensa e turva se alimenta. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui, quando tonta e avulsa se procura, é onde viva a luta lenta pulsa e transfigura. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui, onde o que é, e será retorna ao berço, é onde busca âncora, estrela, bigorna e terço. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. É essa conversa que a gente entrega, Arlete. Agora, para mediar aqui os trabalhos, eu entrego a coordenação à doutora Ana Luísa Almeida Ferro, para conduzir aqui esta manhã. Peço licença para me retirar e ficar assistir a vida do Paulo. Bom dia a todos. Essa é uma ocasião muito especial. Hoje não é apenas uma palestra, não é apenas o pré-lançamento de um livro. Hoje é principalmente uma oportunidade para irmos quebrando a parede que se abateu sobre a humanidade. Então, aos poucos estamos rompendo essa parede e não haveria oportunidade melhor para homenagearmos aqui a maior escritora viva do Maranhão, uma das maiores do Brasil. E ela não é apenas romancista, ela é romancista, ela é contista, ela é poeta, e tudo com a inicial maiúscula. Vamos ver um pouco aqui do currículo da nossa palestrante. Ela nasceu em Cantanhede, onde iniciou seus estudos, e aos 12 anos ela se mudou para São Luís, onde frequentou, dentre outras escolas, o Liceu Maranhense. Ela é autora, como eu mencionei, de romances, poemas e contos. Seu primeiro livro, A Parede, que é justamente esse, cuja 4ª edição está sendo pré-lançado hoje. Aliás, queremos também agradecer ao Unicelma, que foi quem patrocinou o livro, e principalmente também agradecer aos nossos apoiadores aqui, a Academia Maranhense de Letras, aqui em peso. Gostaria de agradecer aqui aos confrades pela presença, Sérgio, Laura, Félix, Elcior, Daniel Blum, aqui do meu lado, também da Ludovicense, Sérgio aqui e Daniel, todos os alunos. Vocês são o futuro da nossa literatura,
e vocês vão continuar a carregar a nossa tocha de Atenas brasileira. Muito obrigada a todos vocês, obrigada à equipe da escola, obrigada à nossa diretora, né, por apoiar projetos que façam justamente essa intermediação, essa ligação gostosa entre o direito e a literatura. E ela também é uma grande amiga, né? Deu para notar. Né? Então, agradeço a cada um que está aqui, membros de secretarias, né, colegas promotores de justiça, o nosso debatedor, que eu já vou também apresentar, né, pela sua presença. Bom, mas ainda continuando aqui com a nossa palestrante, ela tinha menos de 20 anos quando ela se iniciou na carreira literária, né? E ela conquistou apenas, né, o 3º lugar no prêmio Júlia Lopes de Almeida da Academia Brasileira de Letras, em 1960, justamente com A Parede. Né? E quem foi que a inscreveu? Nada menos do que Josué Monteiro. Né? Então, assim, o ministro Aires de Brito não é o primeiro a ser seduzido pelas artes da nossa escritora, né? Josué Monteiro já o fora, né? E muitos outros. E o poeta maravilhoso também, o poeta Nauro Machado, né? E essa homenagem da doutora Carla bem mostra, né, que nós estamos muito bem servidos na nossa literatura. Bom, ela é mestre em filosofia contemporânea pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E ela defendeu a dissertação sobre o Walter Benjamin, intitulada Rastro e Mina, Experiência e Vivência em Walter Benjamin. É professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão e exerceu magistério no Departamento de Filosofia. Dentre as suas várias obras, né, A Parede é apenas uma das suas obras de destaque, porque nós podemos citar também A Litania da Velha, né, que é obra poética publicada no ano de 76, que é um dos seus livros mais importantes, e em 97 se tornou um curta-metragem, que foi agraciado com vários prêmios. Mas eu poderia citar também outras obras como Cartas de Paixão, Compasso Binário, Canção das Horas Úmidas, Litania da Velha, já mencionei, Trabalho Manual, Contos Inocentes, Nomes e Nuvens, e O Rio, né? Um retorno a Cantanhede. Né? E é por esse rio que nós vamos mergulhar hoje. Né? Gostaria agora, e vou aqui, eu estou na posição aqui de mediadora, mas eu vou ficar também na posição de provocadora. Então, a minha primeira provocação é para que a nossa escritora nos conte o que a levou a ser escritora. Quais foram os passos? Qual foi o pontapé inicial? O que a motivou a ser escritora? Mas só um momento para apresentar aqui o nosso debatedor, igualmente maravilhoso, também uma estrela em ascensão na literatura maranhense. Ele é procurador do Estado do Maranhão, né? A ligação entre o direito e a literatura é inegável. Mestre e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, especializado em Processo e Direito Eleitoral pela Faculdade Cândido Mendes, cursou Harmonização do Direito na Europa e o papel da advocacia pública na Universidade Pública de Roma II. É conselheiro federal da OAB pelo Maranhão, representante da OAB no CNJ, né? Membro titular do PEN Clube do Brasil, né? Confrade, novamente, da Academia Internacional de Cultura e da Academia de Letras e Música do Brasil, autor de vários livros nas áreas do direito e da poesia. Ele tem também participações em coletâneas, né, em antologias, e na área poética ele publicou Inicial, Penal, Resposta ao Término com tradução para o espanhol, francês e italiano. E é membro, né, já foi mencionado aqui, das Academias Ludovicense e Maranhense de Letras. O livro que será pré-lançado hoje é este aqui, é a 4ª edição.
esse livro, o tema da nossa SMP literária é 60 anos desse romance, né? A nossa escritora tinha entre 19 e 20 anos quando o escreveu, né? É o livro que eu mencionei, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, e logo depois da palestra e do debate que nós teremos, a autora, né, fará uma sessão de autógrafos, né? Então o livro está à disposição para venda. Sem mais delongas, né, eu passo a palavra aqui à nossa querida, estimada professora Arlete Nogueira da Cruz, né, que é realmente uma luz a nos inspirar na literatura maranhense e brasileira. E eu repito aqui a pergunta que eu fiz, a provocação. O que a fez se iniciar como escritora? Eu quero, antes de responder a pergunta, agradecer a presença de todos inicialmente, agradecer à Escola Superior do Ministério Público, agradecer a senhora Carla Adriana, agradecer a Ana Luísa, agradecer a Daniel Blume este momento. Eu, ultimamente, tenho tido muita dificuldade de me apresentar. Sinto exatamente um frio louco, eu estou com muito frio, mas eu tenho aqui eu, inclusive, tive um amigo médico que dizia: tu tens esse frio, porque sempre tive, não é por causa desse ambiente de hoje. Sempre tive muito frio, e ele me dizia: porque tu és muito magra, então só tem osso e pele. Aí foi que eu fiquei sabendo que a razão desse meu frio exagerado. Mas enfim, eu trouxe um casaquinho, se piorar a coisa eu visto. Mas eu quero agradecer mesmo de coração esse momento, muito. Isso tudo me emociona muito, sempre me emocionou. Esses elogios, eu nada mais faço do que uma obrigação. Eu acho que a pessoa que nasce, e eu vou responder a pergunta inicial da Ana, eu acho que quem nasce com essa vocação para escrever e tal, escreve porque tem essa necessidade pessoal, íntima, e escreve porque tem uma outra responsabilidade maior, que é dizer aquilo que sente, pensa, aquilo que tudo lhe mexe com a sensibilidade, com a consciência, para os outros. Ela me perguntou, então, meu muito obrigada a todos, eu repito. Ela me perguntou como foi que eu comecei a ser autora. Eu devo dizer, vou pegar os óculos. Vou ficar sentada. Peço desculpa a todos. Na verdade, ela me perguntou como eu comecei a ser autora. Na verdade, eu comecei, antes de ser autora, eu comecei a ser leitora. Eu sou leitora desde que abri os olhos para o mundo e percebi diante de mim o rosto de minha mãe, olhando-me amorosamente, sentindo então que aquilo era bom. Sou leitora desde quando observei a ausência de pessoas em volta de mim no berço.
ali no quarto, naquele berço, achando-me sozinha, caindo naquele berreiro, já percebendo, já sabendo que ali ficar sozinha era ruim. Eu sou leitora desde que levas e levas de nordestinos chegavam procurando água, pão e terra lá em Cantanhede, compreendendo que aquela gente não podia ficar desamparada sob a chuva e os trovões de minha terra. Sou leitora desde quando serenamente olhava para o céu e via aquela lua solta, inefável, parecendo mover-se lânguida e suave entre as nuvens. Sou leitora desde os 4 anos, quando olhei aquela velha Juliana, parteira de minha mãe e de todas aquelas senhoras lá de Cantanhede, numa rede, deitada numa rede, respirando devagar e depois mais devagar ainda, e aí me disseram que aquilo era morrer. É a isto comumente que chamam de leitura do mundo, e neste caso todos seríamos leitoras sem precisar do livro. É inclusive através dessa leitura que nasce e se desenvolve a famosa cultura, a famosa sabedoria popular. Mas um dia, um livro me caiu nas mãos. Porém, antes de eu falar desse livro, é preciso dizer que eu dispus de um outro tipo de leitura, aquela que me chegava aos ouvidos através da narrativa oral. Era o meu avô, um libanês, que me contava as histórias das 1001 Noites. Era minha mãe que lia ou recitava para nós todas as noites antes de nós dormirmos. Éramos 6 filhos. Trechos da Bíblia que ela sabia de cor. Ela estudou no Colégio Santa Teresa. Os pais, os meus avós mandou as filhas estudarem internas no Colégio Santa Teresa, de forma que minha mãe sabia muito bem a história da Bíblia. Então, ela recitava para nós trechos da Bíblia todas as noites antes de nós dormirmos. Trechos que ela sabia, inclusive, de cor. Era o meu pai e os moradores do povoado que se reuniu na plataforma daquela estação de trens, onde eu nasci, em Cantanhede. Ele era o agente da estação, para ouvir de meu pai e das pessoas que se reuniam à noite na plataforma do trem, casos e histórias dos antepassados, das vinganças e das generosidades, das assombrações e das almas penadas. E eu ali, os meus irmãos lá embaixo, na areia de Cantanhede, brincando, pegador, etc., diziam: vem, Arlete. E eu ali, presa diante daquelas figuras maravilhosas de Cantanhede, aqueles velhos, aquelas pessoas, e meu pai contando aquelas histórias, e eu interessada nessas histórias. Mas um dia, repito, um livro me caiu às mãos. Nós morávamos em Cantanhede, meu pai sendo agente da estação, nós tínhamos o privilégio, a regalia de viajarmos naqueles trens de graça. A minha avó materna morava já em São Luís e meu avô tinha ficado em Cantanhede, que era onde ele trabalhava, era o sustento
dele, e ele ficou trabalhando, e minha avó veio para São Luís, e ali ela me adorava, e ela era minha madrinha, e eu adorava essa avó. Então, nós íamos constantemente a São Luís por conta da viagem de trem, que era de gratuita, porque meu pai era agente, era funcionário. E então, essa avó, como eu disse, me adorava. E um dia eu cheguei com 8 anos mais ou menos, e a minha prima mais velha, que morava em Itapicuru, o trem saía de Cantanhede, passava por Jundiaí, depois Itapicuru, e vinha embora para São Luís. Eu cheguei em São Luís e minha avó tinha dado de presente para essa minha prima, mais velha do que eu, ela tinha 15 anos e eu tinha 8, um livro, um relógio de pulso. Ora, nós estamos início da década de 40, não havia quase relógio de pulso para vender no Brasil, era tudo importado, e principalmente para mulheres. A minha avó tinha comprado um reloginho de pulso para minha prima, que completou 15 anos, e eu, com 8 anos, a minha avó me adorava e tudo, e eu comecei a sentir vontade de ter um relógio, e pedi para minha prima me dar um relógio. Ela disse, não vou dar relógio, ganhei. Eu disse, não, mas eu quero um igual, me dá esse relógio. Não vou dar não. A minha avó, era a avó dela também, me deu. Aí eu fui para minha avó, eu queria um relógio daquele. Minha avó disse, não dá. Era muito raro o relógio para comprar aqui em São Luís. E aí a minha avó disse que não, minha filha, você tem 8 anos, não sabe ainda ver horas e tal. Quando você completar 15 anos, eu te dou um. Digo, não, eu quero aquele da Galileia, era o nome da minha prima. Aí eu voltava para Galileia, me dá o relógio. Não dou, menina, como é que eu vou te dar esse relógio se tu não sabes ver hora, tu é um bebê quase. E eu voltava para minha avó. E aí aquilo irritou muito, a minha avó resolveu, numa das saídas dela aqui em São Luís, voltar e dizer que não tinha mais relógio para vender, estava tudo esgotado. Fiquei arrasada. Voltamos ela para Itapicuru e eu para Cantanhede. E eu, agarrada sempre aqui em São Luís, na saia dela, querendo o relógio, na saia da minha avó. Quando ela voltou para Itapicuru e eu para Cantanhede, eu fiz uma carta para ela, eu tinha 8 anos, que ela me mandasse o relógio, que eu daria qualquer coisa em troca desse relógio. Aí a minha avó, a minha prima, a gente tinha facilidade de se comunicar pelo trem, que bastava meu pai a gente dar para o diretor do trem, o chefe de trem, chegava em Itapicuru, chegou rapidamente a minha carta nas mãos da minha prima. Era uma carta pedindo o relógio, dizendo que eu daria qualquer coisa em troca do relógio. Daí a uns dias veio a resposta dela, uma caixa. Aí eu fiquei louca de alegria, o relógio. Quando eu abri, era um livro, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Aí eu comecei a ler. O livro era de uma editora fabulosa na época. Ele era todo enfeitado, todo com Aladim lá, aquele turbante na cabeça, e eu li aquele livro cheio de fotografias, de desenhos, e fiquei louca. Quando eu comecei a ler, foi o meu primeiro livro que eu li. Então, lendo aquele livro, eu fiquei tão encantada quando eu vi aquele gênio saltar, não é? o Aladim. Fiquei tão espantada, tão encantada com aquela história. E a partir daí eu comecei a ler. Comecei a ler exatamente aos 8 anos de idade. Passei então agora a ser a leitora de livros. E isto só pegou de fato, eu devo dizer a vocês, na minha vida, porque naquele dia me faltou fôlego quando o gênio de Aladim surgiu da lâmpada maravilhosa. E eu continuei
encantada assim até o dia em que, de fato, a descrição inusitada de Dostoiévski em torno da densa e sombria atmosfera entre aqueles irmãos Karamazov, e doutra feita gritei pela minha mãe, que era poetisa, para dividir com ela o meu espanto diante da releitura monumental da cena de Hamlet, na cruel questão de ser ou não ser. Enfim, para resumir, experimentei afinal uma felicidade completa quando compreendi como Clarice Lispector pôde afinal fazer surgir absolutamente do nada aquele mundo que crepitava em beleza e sabedoria. Isso tudo eu experimentei e continuo experimentando como leitora. Mas eu também devo falar que eu também sou autora, passei a ser autora. A mulher que me gerou era poeta, portanto trago provavelmente e geneticamente essa herança dela. Mas para eu ser autora, não precisei só de ter nascido dessa mulher, minha mãe. Eu precisei ter na pele certas experiências e também no pensamento as condições para a elaboração dessas experiências todas, dessas experiências que toda a vida estiveram a queimar-me o coração e a alma. Precisei dos lugares por onde andei, das dores que me ferraram. Precisei das pessoas com as quais convivi e das outras com as quais apenas adivinhei como viviam, juntando-me a elas solidariamente na distância que nos separava. Precisei das noites mais que dos dias. Precisei da permanente melancolia e também da morte dos outros para sentir a morte inerente a tudo. Precisei da folha solta do galho, tão nova ainda e tão orvalhada, antes dessa folha, antes de que caía da árvore, antes da folha seca e velha que cairia depois. Precisei do vinho amargo e dos pés descalços de minha mãe à noite, sob as nossas redes. Precisei do sangue vermelho do meu pai numa madrugada em que ele tinha o primeiro acesso da sua tuberculose. Precisei daquelas faíscas a estalar na plataforma daquela estação de trem onde eu nasci e onde eu passei 10 anos em Cantanhede. Precisei da dolorosa covardia daquele bandido, covardia de um bandido, como precisei da coragem cintilante daquele pusilânime. Precisei da louça limpa dos nossos alimentos. Precisei do horror daquelas palafitas. Precisei da aura daqueles campos, quando o sol fervia sobre eles, tostando a grama
que mal apontava. Precisei dos fogos de artifício da festa vulgar de uma cidade improvisada. E assim por diante. Eu escrevi, então, o meu primeiro livro aos 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos quando eu escrevi um livro que eu chamei de Os Dois Velhinhos. Esse livro, esse conto, foi o primeiro conto que eu escrevi com 8 anos. Esse conto eu levei para minha professora. Ela ficou tão assim assustada mesmo, que chamou minha mãe. E minha mãe era poetisa. Ela disse: esse conto foi a senhora que escreveu. Não, a minha mãe não fui eu não, foi ela. Minha mãe ficou também meio assustada e pegou o conto, mandou aqui para São Luís, para uma tia que eu tinha, irmã da minha mãe, que era muito minha amiguinha também, minha tia. E essa tia me fez uma carta gostando do conto, elogiando, mas dizia que eu devia trocar o nome do conto de Os Dois Velhinhos para Reflexões de um Velho. Eu não sabia nem o que era reflexões e disse para minha mãe: não, eu não vou trocar. Que história é essa de trocar o nome do meu conto? Quer dizer, eu já era uma pessoa que desafiava e que sabia o que eu queria. A minha mãe dizia que eu era como a minha avó, essa avó querida, era Celina o nome dela, que eu era muito insistente naquilo que eu fazia. Continuei escrevendo, porque minha mãe me dizia que escrever era melhor do que ler, achando mesmo que escrever desenvolvia mais do que ler. Eu procurava fazer as duas coisas, meio atabalhoadamente. Bastava que a minha sensibilidade desse um sinal e lá eu ia com as minhas palavras encharcadas de pieguices e sentimentalismos. Um dia, aceitando um desafio, eu tinha então 19 anos. Só um momento, desculpa. Meu pai estava se recuperando da tuberculose. Minha mãe era empregada, funcionária pública. E a outra, minha irmã, também não podia ficar em casa e eu tinha terminado o curso científico no liceu, estava disponível, fiquei cuidando do meu pai, dando aquela medicação que ele, graças a Deus, se curou. Tinha chegado a penicilina no Brasil, a streptomicina, para ser mais rigorosa. Eu fiquei dando para o meu pai a medicação e fiquei disponível. Um dia, eu peguei o jornal que ele comprava todos os dias e escrevi, assim, aleatoriamente, eu escrevi do lado, na margem do jornal, uma frase: os começos existem para uma precipitação. É a primeira frase do livro A Parede. Escrevi aquela frase: os começos existem para uma precipitação. E deixei. Fui dar um remédio para meu pai na hora certa e tal. Meu pai se aposentou por conta da doença e tinha trazido uma quantidade enorme de papel velho e tal, mas o papel só estava escrito de um lado e do outro lado estava vazia a folha. E papai mandou eu jogar fora, que, olhando tudo, a documentação que ele tinha guardado lá, das coisas velhas da estação, que ele passou de Cantanhede para Coroatá como agente e depois veio para São Luís como agente-chefe da estação de São Luís, onde ele passou 10 anos, ali se aposentou. Então, eu comecei a escrever do lado oposto, onde ele estava aquelas coisas que eu não sei bem o que era, a parede. Eu comecei a escrever da seguinte forma: não tinha ainda o nome de A Parede. Eu fui fazer vestibular
A Faculdade de Filosofia começou na década de 50, que foi a precursora, que foi da universidade. Primeiro teve a Faculdade de Filosofia, essa Faculdade de Filosofia que tinha 4 cursos de História, de Geografia, de Pedagogia, de Filosofia. Eu me inscrevi em 1957, 58, para fazer Filosofia. No dia em que nós fizemos o vestibular de Filosofia, eu e entre outros alunos, estava o Carlos Cunha, que era um poeta, que era muito ativo, era era um poeta muito bom, mas era sobretudo um articulador. Ele ajudou muita gente aqui no Maranhão. Eu e ele era um grupinho que fazíamos as noites de autógrafo na livraria do senhor Antônio Neves e tal. Enfim, eu e Carlos Cunha fomos fazer o curso, o vestibular. Fizemos, o que caiu na redação foi, o tema da redação foi a esperança. Quando nós dois terminamos, eu já era amiga deles, como eu fiquei escrevendo no jornal, porque minha mãe também escrevia nos jornais. Minha mãe, além de poetisa, ela era contista. Então, eu ia muito com minha mãe às redações dos jornais. Eu tinha já uns 17 para 18 anos, a gente frequentava muito a redação dos jornais. Daí a minha amizade com todos aqueles grandes escritores da época, porque a minha mãe me levava para as redações dos jornais com ela, que ela levava material dela. E aí o Carlos Cunha fez o vestibular junto comigo. Quando nós terminamos a redação, eu disse: que tal, Carlos? Gostaram da redação? Ele: não, o tema da redação foi a esperança. Aí o Carlos me disse: eu achei o tema muito árido, esse tema de esperança e tal, e não gostei muito. Eu disse: pô, obrigada, minha filha, obrigadíssima. Aí eu disse: pô, eu gostei tanto da esperança, tanta coisa, inclusive nós estamos nesse momento cheios de esperança de passar no vestibular. Eu aproveitei o tema e fiz a redação. Ele: ah, não, esses temas abstratos não são comigo e tal. Aí eu fiquei assim, olhando. Na nossa frente, a Faculdade de Filosofia, que compunha 4 ou 5 cursos, que foi o embrião da Universidade Federal do Maranhão, era lá na Praça Gonçalves Dias. Na reitoria tem aqueles paredões de pé direito muito alto. Aí o Carlos dizia que não tolerava aquele tipo de tema. Aí eu disse para ele: pois olha, eu adoro. Inclusive eu sou capaz de escrever um tema sobre essa parede. Era uma paredona que estava toda vazia, não tinha nada escrito, não tinha quadro, não tinha nada. Aí o Carlos Cunha disse: pois olha, eu te desafio a escrever um artigozinho sobre a parede, sobre essa parede. Eu já estava escrevendo a parede, eu tinha 19 anos. Aí eu fui para casa e tudo. Daí a uns dias nós fomos receber o resultado do vestibular. Eu tinha passado para Filosofia e ele passou para História, Carlos Cunha. E aí eu levei uma crônica chamada A Parede, sobre aquele paredão da reitoria. E aí ele disse: pois não é que tu escreveste sobre um tema tão árido, a parede, o que é que se pode dizer de uma parede vazia? Eu disse: pois eu estou escrevendo um romance que a temática é exatamente sobre uma parede, por isso que eu te falei. Bom, a parede, o título nasceu aí, porque aí eu coloquei o romance que eu estava escrevendo já. O romance eu escrevi ele com 19 anos, terminei com uns 20, estava pronta a parede, quando mostrei para minha mãe. Me lembro tão bem como foi esse encontro com a minha mãe na nossa casa. Ela estava numa rede, se embalando. Eu cheguei, me sentei no chão e comecei a ler um pouco da parede. Ela disse: oh, minha filha, larga esse negócio de literatura. Eu mesma vivo isso e é tão doloroso às vezes. A literatura faz a gente... Não é uma coisa boa. Faz como teu irmão, vai para a festa, vai passear, vai para a praça, vai para... e tal. Tinha inaugurado ali o negócio em frente ao palácio, aquele viaduto. Era a última moda, nós pacificamos
ficarmos passeando em volta, os rapazes ficavam ali encostados, a gente nasceu muito namoro, muito flerte ali. Muito bem, mamãe dizia, vai fazer isso em vez de escrever e tal. Eu, mãe, poxa, mas eu estou querendo escrever. Mamãe não deu bola para o romance, não quis nem ouvir tudo. Fiquei arrasada com a história da minha mãe. Guardei o livro. Um ano depois eu vejo no jornal que Josué estava em São Luís. Nesse tempo só tinha um hotel em São Luís, que era o Hotel Central. E eu fui lá, tive a coragem de ir lá. Cheguei lá, quis falar com ele, ele estava lá em cima, no quarto, ele com hospedado lá, com dona Ivone. Ele tinha começado o casamento dele com a Ivone. E eu disse, olha, aqui quem está falando? Ele disse, é uma moça aqui de São Luís e tal. Eu estou com o livro, pode subir, entrei. Perguntei se ele podia ler o livro. Ele disse, pode deixar aqui comigo, venha depois de amanhã buscar. Aí eu, tá bom, 2 dias depois eu fui buscar. Aí ele disse, olha, eu gostei do livro, você talvez não possa acreditar nas minhas palavras, porque as palavras elas fogem, elas são como vento. Você diz, não tem nada escrito, eu gostei, mas para você não pensar que é conversa fiada minha, eu escrevi logo uma coisa sobre o livro, sobre o que eu achei. Era um cartão de um lado e de outro, e foi a primeira coisa que eu recebi sobre a parede, foi esse cartão. Eu não quis ler na hora, levei aí eu corri praticamente lá do Hotel Central até a nossa casa, para mostrar para minha mãe que ele tinha gostado do livro. Aí ele disse, olha, você melhora, passa isso a limpo, direitinho, tudo, e me manda lá para o Rio, me deu o endereço dele. Aí cheguei em casa, mostrei para minha mãe, feliz. Aí minha mãe começou a prestar atenção ao livro, leu e tal. Passados dias, muitos dias, 1 mês ou 2, o Bernardo Almeida foi o meu primeiro grande amigo em São Luís. Era uma pessoa extremamente maravilhosa, um ser humano raríssimo. Era muito nosso amigo, inclusive muito, muito, muito. Ele tinha uma crônica na televisão e uma vez ele teve que viajar e me colocou para escrever a crônica em lugar dele. Tanto respeito ele tinha por mim. Aí, um dia, Josué ainda estava em São Luís quando se deu este fato. Ele foi oferecer um jantar, um almoço para Josué, e estava nesse almoço o Bernardo, estava o Manuel Lopes, eles todos, e estava o Zé Chagas. Eu não conhecia Zé Chagas pessoalmente, só de nome, mas pela minha mãe, que conhecia todos eles, a minha mãe, o primeiro prêmio que Nauro ganhou na vida, Nauro, meu marido, foi o prêmio Cidade de São Luís, em 1957. A minha mãe, nesse concurso que Nauro dividiu com Manuel Lopes o prêmio Cidade de São Luís, a minha mãe tirou a menção honrosa. É dizer, minha mãe era uma poetisa, de certa forma, tão já conhecida e respeitada por eles todos, aqueles mais velhos, parnasianos. A poesia da minha mãe era parnasiana. Que minha mãe tinha muito conhecimento entre eles. E eu me embarquei nessa história de minha mãe conhecer todos eles. Minha mãe tinha uma veneração pela crônica do Zé Chagas. E me falava muito no Zé Chagas. Às vezes, uma vez, nós avistamos o Zé Chagas na Rua Grande. Mamãe disse, aquele é o Chagas. Eu olhei e tal. Bom, aí o Josué, neste almoço que foi oferecido a ele, por eles todos, aqueles daquela época, Manuel Lopes, Bernardo, Zé Chagas, Moana, João Moana, o Josué disse, falaram lá que o Maranhão só dá poeta, não dá ninguém na prosa. Ele disse, mas vocês estão, Josué Mondelo, vocês estão com uma mulher, uma moça, uma menina quase, que tem um bom romance chamado A Parede. Ela me deu para ler. Aí Zé Chagas olhou para o Bernardo e disse, tu conhece essa menina? Ele disse,
é filha da Dona Enói, a poetisa. Aí disse, pô, Josué está falando de romance dessa moça, que romance ninguém escreve quase no Maranhão, só tinha Gumuana, verdadeiramente um grande romancista, e outros muito pouco. Aí o Zé Chagas disse para o Bernardo, me apresenta essa autora desse romance elogiado pelo Josué. E assim foi que Bernardo fez um almoço, me convidou para me apresentar a José Chagas. E o Bernardo disse logo, leva a Parede para ele ler. Então o Zé Chagas foi a segunda pessoa a ler o livro. Como Josué fez um cartão, ele me fez um artigo de 2 páginas, de um lado e de outro, enorme o artigo, elogiando a Parede. Nisso, Josué me telefona do Rio de Janeiro para eu mandar um livro. Eu mandei o livro, Zé Chagas fez uns apontamentos, corrigindo um pouco o português, e eu mandei o livro para Josué. Bom, o resto vocês sabem, Josué escreveu o livro na Academia Brasileira. O Josué não só fez isso, o livro obteve o 3º lugar, ele conseguiu a editora para fazer o livro, que foi a Livraria São José, que era a melhor livraria do Rio de Janeiro, frequentada por todos aqueles grandes escritores. Quem fazia livro pela São José ficava, todo mundo lia. Eu fui ao Rio, fui convidada pela Jornal do Brasil, na época, para dar uma entrevista dele, e voltei e lancei o livro. Quem conseguiu o livro na Academia foi Josué. Quem conseguiu fazer o livro na São José foi Josué. Quem escreveu um artigo sobre o livro no Jornal do Brasil foi Josué. Tudo isso. Então, a história da Parede é essa. Eu quero agradecer demais. Ela foi lançada em 1961, aqui em São Luís, pela Galeria dos Livros, que eu quero fazer agora uma referência ao Antônio Neves, que era o dono dessa livraria, um homem que introduziu no Maranhão a primeira noite de autógrafo. Noite de autógrafo só existe porque Antônio Neves tinha uma livraria, Galeria dos Livros, que ele mandava, todos nós, na época, todos, lançamos livro ali. E eu e Carlos Cunha organizávamos as noites de autógrafos. Eu, por ser a única mulher entre eles, eu organizava, porque sendo a mulher é considerada a pessoa que pode fazer esse serviço de cozinha, esse serviço de casa. Então, tu vai fazer os convites, tu vai distribuir os convites, tu vai levar para jornal. E o Antônio Neves, junto com o Carlos Cunha, ajudavam lá a arrumar a livraria. Era um corredor. Esse homem, o Antônio Neves, não só emprestava a livraria dele para a gente lançar os livros. Ele levava notas para o jornal, ele fazia um coquetel na casa dele, que ele morava na própria livraria. A livraria era na primeira sala. Ele fazia o coquetel, dava o coquetel, não cobrava a venda. A gente hoje paga 40%, 35%, 30% para uma livraria vender os nossos livros. Ele fazia de graça, dava coquetel, fazia tudo. É um homem que não se pode esquecer, Antônio Neves. Tá? Eu aqui termino. O lançamento do livro foi no dia da renúncia, por coincidência, do Jânio Quadros. A rua, o São Luís, estava cheia de policiais, porque o homem lá, o Jânio Quadros, tinha renunciado. Então, o exército estava na rua, o exército não, a polícia. Depois do lançamento da Parede, eles todos me ofereceram um coquetel no Cassino Maranhense. Aí lá se foi, Nauro já tinha voltado do Rio. Nauro ficou, como todos sabem, foi para o Rio em 58, 57, 58, ficou lá até 61. Chegou um pouco antes do lançamento da Parede. Eu já tinha a Parede pronta, lançada, quando conheci Nauro.
Bom, aí o Nauro, o Zé Chagas e o Antônio Almeida, eu quero só para terminar contando essa história. No dia do lançamento da parede, estavam eles lá. Todos três começaram a beber ali no lançamento do livro. E quem fez a saudação para mim foi o Zé Chagas. Quando terminou tudo, me fizeram um coquetel oferecido a mim no Cassino Maranhense. E lá nós fomos. O cassino já era na beira-mar. Nós fomos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos foram comigo ao coquetel. Vocês podem imaginar como eles não beberam nesse dia, os três. Chagas, Nauro e Almeida, o grande pintor do Maranhão, Almeida. Eles beberam tanto que aí o papai, 10 horas, 11 horas, me levou para casa e eles ficaram bebendo. Quando foi já 2 horas da manhã, a rua São Luís, todo mundo cheio de policiais. Os três subiram a montanha-russa, bêbados, gritando: "Oh, viva Leste, não sei o quê". Os policiais, ouvindo aqueles três bêbados caindo, subindo a montanha-russa, vocês imaginam o que é estar sóbrio por montanha-russa, imagina bêbado, e gritando, os policiais agarraram os três e levaram eles para a polícia, e lá eles ficaram presos, os três, dia do lançamento de A Parede. No dia seguinte, a minha futura sogra, sabendo que eu conhecia todos os três, tu está sabendo onde anda Nauro? Eu não sei. Aí todo mundo perguntando por Almeida, Nauro e Chagas. Estavam presos. Aí foi que nós fomos lá, soltamos ele. Assim foi que nasceu A Parede. Muito obrigada para todos, viu? Inclusive para esta casa, para estas pessoas que providenciaram isso. Estou comovida, estou agradecida. Muito obrigada pela presença também. É isso. Depois dessas preciosidades que nós colhemos, fica até difícil continuar, mas nós temos muito mais aqui com o Dr. Daniel Blum, né? Que vai comentar a obra, vai debater a obra da nossa escritora. Mas eu só queria chamar aqui o testemunho de Josué Montelo, né? Mas eu só vou começar, só vou dar um aperitivo, porque quem vai falar disso é Daniel. Isso aqui está na primeira edição do livro, que ela mencionou, né, pela Livraria São José, né? Esse aqui é um livro que está na Academia Maranhense Letras. Do Antônio Almeida, né, que fez parte também, integrou a Academia Maranhense Letras. Então, disse Josué: em 1959, numa viagem a São Luís para atenuar velhas saudades, recebi a curiosa visita de uma jovem de ar apressado que me vinha pedir que ele lesse uns papéis. Agora, né, Arlete. Eu quis fazer um romance, veja se acertei. Bom, agora Daniel vai continuar. Bom, mas eu queria registrar também aqui a presença do meu caro confrade Sanatiel, da Academia Ludovicense Letras, e também da minha querida professora Helena Hilley, né, que está escondidinha lá atrás, né, mas é também uma das grandes mulheres do Maranhão, né? E também queria registrar que, coincidentemente, eu também tenho muitas recordações desses caminhos de ferro, né? Dessa estrada de ferro, porque o meu avô, João Meirelles Ferro, era agente da estrada de ferro também, né? E também gostaria de registrar que, em relação a Carlos Cunha, né, que cruzou o caminho nesse momento tão importante aqui da nossa escritora, vai completar, né, 90 anos de nascimento, né, do autor no próximo ano, e será feita uma homenagem a ele no dia 18 de maio, né, na AMEI. E também são mais de 30 anos do falecimento dele. Bom, com esses registros eu passo
a palavra aqui. Quero parabenizar a nossa palestrante pela brilhante exposição, não é? Essa exposição tão viva, não é? Contando os seus caminhos, não é? Caminhos da leitura, caminhos da escrita, não é? E são caminhos fascinantes e são caminhos que nós não podemos perder. Sem mais delongas, o nosso debatedor, Dr. Daniel Blum. Doutora Carla Vieira, diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutor Carlos Henrique Vieira, promotor de justiça, aqui representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, doutora Ana Luísa Ferro, escritora, promotora de justiça, minha querida doutora Arlete Nogueira Cruz, meus confrades de Academia Maranhense de Letras, meus confrades da Academia Ludovicense de Letras, amigas, amigos, estudantes. Como disse Arlete logo aqui no começo da sua fala, Josué entregou a ela um bilhete depois de ler os originais de A Parede, entregou um papel escrito, porque as palavras faladas fogem. Josué sempre preciso mesmo na informalidade de um encontro no Hotel Central. Então, porque as palavras fogem, e aqui eu falo das palavras faladas, eu tomei a liberdade de trazer brevíssimos apontamentos sobre A Parede. Aqui está a edição original que eu encontrei na Academia Maranhense de Letras. E trouxe também apontamentos escritos, porque sei do apelo histórico desse momento aqui vivido num período pós-pandemia e num instante que um livro que foi lançado inicialmente em 1961, hoje ganha uma segunda edição com o apoio do Ministério Público do Estado do Maranhão. Ganha registro, uma nova edição, que não é a segunda, mas é a quarta, que venham muitas outras, né, ao longo da imortalidade da obra. Nós passamos, a obra fica. Abro aspas. Eu quis fazer um romance. Veja se acertei. Fecho aspas. Já adiantou Ana Luísa. Essa frase foi de uma menina, ou de uma quase menina, a Josué Montelo, em 1959. O texto era, repito, o primeiro romance da escritora Arlete Nogueira Cruz. Aqui falamos de A Parede, que hoje ganha reedição. Abro aspas novamente. Os começos existem para uma precipitação. Fecho aspas. Assim começa A Parede. Portanto, a primeira linha do livro, para além de filosófica, chega a ser profética, pois sinaliza toda obra literária de Arlete que ali se iniciava. Falo de profecia porque trechos de A Parede parecem antecipar outros trabalhos de Arlete. Por exemplo, ressalto a seguinte passagem, abro aspas novamente. A rua é triste, e essa tristeza esparsa pertence à cidade e a mim. A angústia desta hora é esta observação dolorosa. Lá dentro, a casa é um silêncio triste. Nem um arrastar de cadeiras,
nem um gato. O gato desapareceu. Ninguém fala, ninguém anda, ninguém ri. Tenho a impressão de que estou só, inteiramente só, absolutamente só. Só. Medito nesta solidão e sinto a solidão total, envolvendo tudo. Fecho aspas. Amigas, amigos, acontece que tal parágrafo de A Parede poderia ter sido tirada de A Litania da Velha, escrita por Arlete anos depois. A Parede se dá em São Luís do Maranhão. Seus verbos estão conjugados, em sua maioria, na primeira pessoa do singular, como se uma confissão, com frases curtas e poucos travessões, parece ter traços autobiográficos. O livro tem como protagonista a jovem Cínzia Rodrigues de Castro, uma adolescente de classe média baixa da província que se torna rica ao longo da narrativa, o que lhe gera reflexões sociais. Cínzia guarda certa angústia por ser filha adotada, enquanto fala da vida no Centro Histórico de São Luís, festas no Casino Maranhense, Grêmio Lítero, carnavais, desejos, gracejos, e de colegas como Marta, Albertina, Júlia, Joyce, Rita, Ricardo ou Ivan. Luciana era uma espécie de desafeto da protagonista Cínzia. A narrativa do livro passa pelo Santa Teresa e pelas ruas Grande, Oswaldo Cruz, Afogados e pela Praça João Lisboa. Gostei bastante da frase de A Parede. Abro aspas. Falo da seguinte frase: uma dessas duas coisas eu sempre tive vontade de ser, boa ou ruim, mas fico nesse meio termo, ingrato e difícil. A maioria de nós é assim. Ela traduz a realidade do ser humano, que sempre está entre o bem e o mal. Confesso que Cínzia, em alguns momentos, parece ser Arlete. E Ricardo ou Ivan pode ser o poeta Nauro Machado, de quem a autora é viúva. Falo das páginas 52 e seguintes da primeira edição. E nem sei se na época, e por isso que falei de profecia, Arlete e Nauro se conheciam, ou eram namorados, casaram-se depois, portanto. Mas peço a vocês que leiam, porque, repito, há uma profecia no texto de uma menina que encontra um homem intelectual com todas as, ou melhor, com muitas das qualidades e defeitos de Mauro. Se é que Mauro tinha defeitos. Mas falo aqui de características do poeta Nauro, que todos aqui conhecemos e admiramos ele como o nosso ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, com quem estive recentemente em Brasília, e nunca deixa de mandar um abraço ao Maranhão, um abraço à Arlete, e falar da poesia filosófica de Nauro Machado. Pois bem, estou aqui como debatedor e não me cabe nessa condição ser extenso. E nem me cabe aqui também trazer certezas. Trouxe dúvidas, trouxe questionamentos à nossa querida Arlete. Portanto, aqui me cabe levantar questões. Então perguntaria para Arlete por que o título A Parede, mas ela já profeticamente, como o próprio romance já se antecipou e já explicou o motivo de o texto ter se chamado A Parede. Perguntaria para Arlete se ela conhecia Nauro na época em que escreveu o texto. Já sei eu que ela não era casada com Nauro, mas poderia ter conhecido ele.
ela tem uma passagem onde a Cínzia encontra o Ivan ou Ricardo, até porque a Cínzia não sabe exatamente qual é o nome dele, e o Ivan ou o Ricardo tem características, inclusive da genialidade de Nauro. E esse encontro foi numa festa, como o Nauro gostava, regada a um bom whisky. Enfim, eu gostaria de saber, minha querida Arlete, se a senhora escritora já percebeu esse ar profético de passagens da obra à parede que resvalam, que apontam no sentido de sua própria extensão de vida e extensão de obra literária, havendo se haveria ou não uma conexão entre a parede e a sua obra, uma conexão, e aqui eu falo relembrando o texto lido que traz um pouco das reflexões que se encontram em Litania da Velha, onde a velha é uma personagem que se confunde com a própria cidade de São Luís ao longo de um dos seus livros mais brilhantes e uma das obras mais ricas da história do Maranhão. Pois bem, para encerrar, já fiz as perguntas, os questionamentos, repito que não vim aqui para esclarecer, talvez eu tenha vindo para confundir, mas se cheguei a esse objetivo, me sinto contentado. Pois bem, repito, e para encerrar, registro que hoje pude perceber, décadas, Arlete, depois do primeiro lançamento de A Parede, aqueles mesmos olhos úmidos que receberam o incentivo de Josué Montelo naquele hotel central. E como Josué Montelo revela na introdução da primeira edição, eu aqui faço dele as minhas palavras. Abro aspas, Arlete, o livro está ótimo. Muito obrigado. Como Daniel fez uma menção aqui à Litania da Velha, eu vou apenas mencionar, não quero ler comigo? Vamos lá. Eu vou ler apenas um trecho aqui da Litania da Velha antes que a nossa escritora responda. O tempo consome o silêncio e mastiga vagaroso a feroz injustiça. O campo se perde embebido em genipapos para a manhã sufocada. Os bois da infância ruminam sua paciência e espreitam essa audácia. O tempo dói na ferida aberta da recordação. A velha cata os pertences no quarto que exibe a sua miséria. A sacola esconde improvisos da vida e ganhos equivocados. A rua se reserva precária aos passos vacilantes entre lembranças. A pobre mulher sai maltrapilha, sem pressa, carregando brio e saudade. Você quer que eu... Tem alguma pergunta? Ale... Por exemplo, o que há nos seus romances posteriores, o que há da parede na sua obra posterior? A distância, eu lancei A Parede em 1961, fez 60 anos, ano passado, né? 60 anos. Eu lancei A Parede e depois escrevi mais uns 2 romances, mais 2 livros. Aí casei com o Nauro em 71. Saí da Petrobras, onde eu trabalhei até início de 71, ou seja, 10 anos depois, eu saí da Petrobras. Eu passei 9 anos na Petrobras. Portanto,
muito ocupada. A Petrobras era muito exigente. Eu saía 6 horas de casa, pegava o ônibus da Petrobras, que nos apanhava na nossa casa. E a Petrobras era lá no Tirirical, depois bastante do aeroporto, e tínhamos um ônibus para nos trazer de volta às 6 da tarde, às 5 da tarde. Então, eu trabalhei muito na Petrobras durante o dia todo. E aí, com esse trabalho, eu comecei, mas se bem que eu trabalhei muito fazendo as noites de autógrafo, quer dizer, aí eu mergulhei realmente, apesar de trabalhar na Petrobras, eu mergulhei nas atividades mais, vamos dizer, domésticas da cultura maranhense. Eu organizava a noite de autógrafo, está ali o Zé Maria, lembra bem? O Zé Maria ia com o Nauro. Bom, o Nauro voltou para o Maranhão em 1961, estava presente ao lançamento do meu livro, ali eu conheci o Nauro. Ficamos amigos. Por que amigos? Porque o grupo todo era amigo, não é, Zé Maria? Era o Bernardo Almeida, era o Almeida, era o Zé Chagas, era o Nauro, então era um grupo grande. Eu era a única mulher entre eles, não é? A Venúzia Neiva lançou um livro, eu já estou com o endereço da Venúzia, o Zé Maria, e foi embora. E aí não tinha mais uma outra, depois apareceu um pouco umas 2 queridas amigas, como a Leda Venúzia, tinha mais umas 2 grandes escritoras no Maranhão, também saíram, uma faleceu, e eu fiquei praticamente sendo a única mulher entre eles, como irmã, uma verdadeira irmã, fazendo as coisas, organizando a noite de autógrafos, dirigindo folhas literárias, não é? Aliás, eu quero fazer uma ligeira parêntese aqui. A parede, enquanto eu escrevia a parede, a parede é localizada, a Cínzia era estudante do Santa Teresa. Eu nunca estudei no Santa Teresa, minha mãe sim, foi 5 anos, eu estudei no Rosa Castro, mas eu, para precisar da ambiência do Colégio Santa Teresa para escrever a parede, eu ia lá para ver como era, para poder ter a localização da parede. E lá estava Laura Amélia, menininha mesmo, veio do interior, ficou internada lá. Te lembra que eu me encontrei contigo? Tu menina mesmo, de 12 anos, e eu já com 19. E conversamos, te lembra? Bom, então, para responder a vocês, a litania só apareceu, bom, com o casamento, quando eu saí da Petrobras, eu saí em fevereiro da Petrobras, depois de 9 anos de trabalho. Como era que eu ia sobreviver financeiramente, se eu perdi o meu grande emprego da Petrobras? Fui altamente bem indenizada, muito, muito. Aquela casa velha, maravilhosa que nós moramos no centro, foi dinheiro que eu comprei com o dinheiro da Petrobras, da indenização, que foi muito alta. Comprei uma casa e um carro, antes de casar com o Nauro. Bom, aí o que aconteceu? Em 61 eu conheci o Nauro, ele se entrosou no nosso grupo, que era o grupo de Bernardo Almeida, Zé Chagas, Almeida pintor, Bernardo Almeida, escritor, o Manuel Lopes, e Del Silva, Padre Moana, e todos eles, Zé Linda Lima, era do nosso grupo. Né? E eu, a única mulher. Zé Linda era mais ligada à cultura popular. Mas literatura mesmo, era praticamente só eu naquela época, nos anos 60. E eles me adoravam, me tinham como Pedreira Tribuzzi, era o nosso companheiro também, a mesma coisa. Eu dirigi uma página literária no Estado do Maranhão, não é o jornal Estado do Maranhão, é o Maranhão, que era o jornal da Arquidiocese. Eu fui diretora da página literária e ali nós nos reuníamos todo sábado. Enfim, mas aí aconteceu o seguinte, que eu me casei em 71. Nesse intervalo de 61 a 71, eu trabalhei demais na Petrobras, era muito exigente. Mas aí eu escrevi muito pouco para publicar. Publiquei acho que 2 livros muito significantes, Canção das Horas Úmidas, um horror, tanto que eu tiro até esse livro da minha bibliografia. Mas enfim, quando eu casei, que eu cheguei, larguei a Petrobras em
fevereiro de 71. Em março eu já estava convidada para dirigir o Departamento de Cultura, em 71. E aí eu fui ser diretora do Departamento de Cultura, substituindo o Domingos Vieira Filho, que tinha ficado 10 anos como diretor do Departamento de Cultura. Eu substituí o Domingos em 71, e aí casei com Naura em 71, tive o filho em 72. Vocês podem imaginar o que é uma mulher que tem que trabalhar num Departamento de Cultura, órgão público, que só tinha 2 órgãos vinculados, que era a biblioteca e o Teatro Arthur Azevedo, mais nada. Esse mundo que tem hoje a Secretaria de Cultura do Estado, com 14 órgãos, foi feito depois que eu fui diretora do Departamento de Cultura, porque quando eu fui, em 71, só tinha 2 órgãos vinculados à Secretaria de Educação e Cultura. Aí eu comecei a trabalhar demais, e ter o filho pequenino, dependendo de mim, eu trabalhando demais. E o meu marido, poeta, como todos conhecem, é público isso, era um poeta extraordinário, que vivia só para a poesia, não é? Quando viam ele na rua, batendo a cabeça, estava fazendo poesia. E eu casada com este homem, que era um homem verdadeiramente carinhoso, bondoso, amigo, generoso, mas era um alcoólatra. E eu a cuidar de uma casa com um filho recém-nascido. Então a literatura, para responder, ela ficou, quer dizer, a pessoa que nasceu para escrever, que é o dom, ele ficou abafado. Todos os meus amigos do São Paulo, Rio, Belo Horizonte, teus amigos Fábio Lucas, Ivan Junqueira, e todos eles notaram antes de mim o hiato que houve, para responder, da pessoa que escreve. Eu não me chamo de escritora, da pessoa que escreve. Foi um hiato muito grande por causa do casamento, do trabalho na Secretaria, no Departamento de Cultura e do Departamento de Cultura. Eu fui ser diretora 7 anos do Teatro Arthur Azevedo. Num momento difícil, eu ali como diretora, o teatro era foi o único momento que São Luís teve contra a ditadura. Ali no palco do teatro, que os nossos artistas jovens, a maioria de música e de teatro, puderam falar mal, ser independentes ali. Muitas vezes fui encaminhada, meu nome saiu, está no arquivo público do Rio de Janeiro, Arlete, para ser detida, várias vezes para eu ser detida por conta era o teatro, era o ambiente que falava mal, eram os artistas. O Chico sabe muito bem, todos vocês estavam ali com muita independência, o palco do teatro era de vocês, César Teixeira, Chico Maranhão, Fernando Vale, e eu a correr atrás de fazer com que eles tivessem essa liberdade de expressão. Eu tinha que ir todo o espetáculo na Polícia Federal para liberar, que era a censura federal. Eu fiquei entre uma censura cruel a defender os meus companheiros de literatura. Então a minha literatura ficou sufocada diante de um trabalho exaustivo, perigoso, e não só perigoso, era a década de 60, 70, onde a própria, vamos dizer, eu não vou falar da coisa cruelmente, mas cruamente, porque o que me fazia meu nome vir para eu ser detida não era só o problema político, era também a agonia que todos eles, eu acho que eu posso falar isso claramente, que isso não é coisa do outro mundo. O teatro, no dia seguinte de um espetáculo, quando o meu rapaz varria, estava cheio de pacotinho de maconha, tudo. A maconha corria, né? E também a censura estava solta naqueles anos. Os anos mais duros do golpe militar, eu os passei na direção do teatro, que era o local onde todo mundo pôde, no Maranhão, falar mal da Revolução. E eu ali. Então, a minha literatura pessoal, ela sofreu, não é, muito
esse fato de eu estar ali, aflita, agoniada, uma menina ainda com 30 e poucos anos, com um filho recém-nascido. A minha literatura pessoal, eu sofri esse sacrifício de trabalhar pela cultura de minha terra, dar um pouco de mim, mas independente do fato de eu ficar sacrificada. Bom, a minha literatura só realmente reapareceu na década de 90. Vejam bem o hiato imenso que eu fiquei parada, deixei de escrever por conta desses problemas todos. Era a mãe, era a esposa, era a funcionária pública, era a aluna, que eu voltei ao curso de filosofia só depois. Eu comecei em 50 e pouco, entrei para o curso de filosofia, mas tranquei, porque tive que ir trabalhar para ajudar meus pais. Depois fui para a Petrobras, etc., já contei tudo. A verdade é que a minha literatura, eu considero, como eu não, a lembrança não foi minha, a lembrança foi desses amigos meus lá do Rio e São Paulo, de Minas Gerais. Aliás, você já prestou atenção que sua literatura sofreu um hiato muito grande. Esse hiato se deveu a isso tudo. A minha direção do teatro foram 7 anos, depois voltei à Secretaria de Cultura, etc., etc., e eu só pude me liberar e fui fazer o mestrado. Quando eu voltei de lá, eu escrevi a litania. Então, há um hiato muito grande, eu paralisei um sacrifício muito grande, porque eu não parava de pensar nos problemas, na vida. A vida estava me queimando por dentro, a vida estava exigindo de mim, mas os problemas domésticos, de trabalho, de tudo, que eram mais importantes. E eu me doei inteiramente a meu marido, a meu filho, a minha família e ao meu trabalho da área cultural. Daí a resposta, não sei se satisfeita de vocês. Houve um hiato e só pude retornar quase 20 ou 30 anos depois com a Litania da Velha. A Litania da Velha, eu tenho uma tese de mestrado da Silvia Furtado, que provavelmente uma das coisas mais importantes que já escritas sobre mim foi o trabalho, livro. Tem um livro já publicado da tese de mestrado feita no Rio de Janeiro. É uma tese tão importante, é uma dissertação tão importante, que a Silvia Furtado foi convidada, depois que apresentou na Federal do Rio de Janeiro essa tese sobre a Litania da Velha, ela foi convidada para largar a universidade daqui, onde ela era professora, para ir ser professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por conta desse trabalho dela sobre a litania. É realmente notabilíssima a dissertação de mestrado da Silvia Furtado sobre a Litania da Velha. Muito bem, então a litania vem, ela faz um parêntese, traça um parêntese entre a parede e a litania, porque há nos dois livros meus uma coisa que é comum, que ela descobriu e que eu tenho certeza que não é só nesses 2 livros, é o problema da dor. A dor é uma temática presente na minha literatura, está na litania. Engraçado que a parede, na rua, toda pessoa que lê a parede me diz que quando me encontra, Arlete, tenho tanta pena de você, eu não sabia que você era filha adotada. Eu fico chateada, porque as pessoas não entendem, me dão a entender que não entenderam o meu livro. Mas, ao mesmo tempo, eu fico contente, porque se a pessoa acha que aquele livro sou eu, é que o livro teve a força positiva possível de transformar a minha personagem em mim própria. Ou seja, é que a pessoa se convenceu de uma verdade que o livro talvez ofereça, que a pessoa chega ao ponto de pensar que eu sou filha adotiva. Não tem nada a ver, tem nada, eu nunca fui, ao contrário, eu fui uma filha mais velha de um grupo de 6 irmãos e não sou adotada. A parede tem uma personagem que é a personagem principal, que é a Cínzia, que é filha adotiva. Acho mesmo que a personagem principal do livro não é a Cínzia. No primeiro versão, ela está com o nome de Luciana. Eu mudei para Luísa.
Sabe por quê? Porque eu quis a personagem ser a São Luís do Maranhão. Você vai ler, eu lhe peço até, por favor, que leia esse porque depois, a primeira versão é muito, no final da primeira versão foi toda modificada. Eu fiz o acabamento que devia fazer na parede. Essa quarta edição é a que deve ser lida por todo mundo. Bom, eu acho que eu respondi a pergunta, né? Nós estamos com o tempo um pouco curto, mas eu gostaria de abrir pelo menos para uma pergunta do auditório. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então eu passo ao cerimonial. Muito obrigada. Queres encerrar? Passo para o cerimonial. Muito obrigada à nossa palestrante, ao nosso debatedor e a todos que estão hoje aqui conosco prestigiando essa maravilhosa escritora. Obrigada. Agradecendo a presença de todos, convido aqui para fazer o encerramento com a entrega dos certificados à diretora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, acompanhada dos alunos Maria Eduarda e Gabriel. Aproveitando a oportunidade, convidamos a todos a comparecer à frente do palco para fazermos um registro do nosso encontro da 14ª ESMP Literária.